Alfabetização matemática. Pessoal, hoje eu quero trazer um vídeo falando sobre como trabalhar os números com as crianças na fase da alfabetização matemática. É claro que antes de eu fazer um agrupamento de contagem com os alunos, eles já têm que ter em mente outras habilidades trabalhadas, como por exemplo, a coordenação visomotora. O aluno também tem que já estar sendo trabalhado a coordenação motora fina. O aluno ele tem que ter uma noção da dimensão do que é grande, do que é pequeno, do que é alto, do que é baixo. Isso em interdisciplinaridade com educação física e com as outras matérias. Aí no momento em que eu vou alfabetizar a matemática, aqui é uma ótima dica. Eu tenho dois valores a ser aplicados aqui, olha, formas e cores, além da quantidade. Esse material ele é muito simples, pode ser feito em EVA, que é o mais indicado, né? Que eu indico mesmo o EVA. Eu posso fazer inicialmente duas formas e duas cores somente. Depois eu vou aumentando a quantidade dessas fichas. Qual que é a ideia inicialmente? A ideia é de fazer o agrupamento. Ele vai agrupar somente as cores azuis, independente das formas. E aí ali começa uma contagem. Se o aluno já passou por outras orientações, né, como assim a orientação temporal, a orientação espacial, ou seja, já começa a ter uma noção que o seu raciocínio ele começa a desenvolver, ele começa a deslanchar. O conhecimento é algo assim automático, né? Então aqui depois você começa a organizar. Eu quero que vocês agrupem somente os retângulos amarelo. Quero que vocês vão agrupar somente os círculos, né, ou as bolinhas verde. Vamos separar grupo em grupo. Vamos fazer uma coleção somente dos retângulos. Essa coleção que você fez tem quantas cores? Ou então vamos fazer uma coleção somente da cor azul? Então aqui tem N formas de se explorar o agrupamento. E isso favorece o desenvolvimento, a habilidade de agrupar e de contar. Porque aqui, no momento que ele está agrupando, ele está fazendo uma seriação. Ele começa a perceber que para ele ter mais quantidades, ele precisa agrupar mais elementos naquele conjunto. E após serem agrupados esses elementos, eu posso começar a fazer material dentro da sala de aula mesmo, usando o que eles têm na bolsinha, não é? Se for uma professora que usa o material da escola, então assim ela pode usar os elementos da composição assim do material escolar da escola. Ou seja, aqui eu vou dar um exemplo, olha, o giz de cera. Então você dá N giz de cera para as crianças, coloca na carteira. Então ali ela vai começar a agrupar. Eu quero somente cores verdes, cores azuis, cores pretas. Vamos colocar separadinho todas as cores. Então, quantos grupos eu formei? Aí a criança vem, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para aquela criança que você percebe que ela está com um pouquinho mais de dificuldade, é interessante também levar barbante, porque aí o barbante você mesmo recorta, né, com a tesoura, corta com a tesoura e faz aqui um diagrama.
Entenderam como? Aí aqui outro diagrama, outro e outro. Porque aí ela vai perceber que cada barbante formou um conjunto e que cada conjunto é diferente. Pode acontecer de você explorar da criança as quantidades. Por exemplo, nesse conjunto eu tenho 3 unidades e nesse conjunto também eu tenho 3 unidades. Eles são iguais? Eles são iguais somente na quantidade, porém na cor eles são diferentes. Então, pessoal, tem que explorar muito, muito mesmo, porque a criança ela é capaz. E é a partir dessa exploração, dessa fala, dessa troca de diálogo, é que eles começam a desenvolver o raciocínio. Nada mais é do que um raciocínio matematicamente, porque apesar de estar envolvido cores, essas cores elas vão agrupando formas diferentes, né, quantidades, e aí os elementos também começam a se diferenciar, mas aí ela começa a ter a noção quantitativa. E além de explorar os conjuntos conforme eu dei a dica, não é, agrupando, fazendo o diagrama de Venn com um barbante, vocês podem também pedir para a criança representar. Vamos representar então com o próprio giz de cera. Vamos pegar esses 2 elementos desse conjunto. Vamos fazer 2 bolinhas para poder representá-los? Vamos. Então você começa a instigar a criança a criar o que ela vê. Agora, se vocês acham que a criança vai ter um pouco de dificuldade para assimilar, então vamos pegar esse conjunto aqui. Esse conjunto são 3 giz de cera preto. Então, pega uma ficha, pode ser de cartolina ou papel sulfite, né? Faz o diagrama e pede para ela desenhar aqui. Agora, vamos contar? E assim você começa a desenvolver a curiosidade da criança, porque ela quer pegar aqueles elementos e ela mesma quer construir dentro do seu elemento, dentro da sua habilidade de escrita também. Então, pessoal, na matemática tem N formas de se explorar os objetos que nós temos na própria sala de aula mesmo, para poder começar a desenvolver isso. Eu trabalho assim na educação especial, porque o aluno, ele precisa visualizar, ele precisa ver, ele precisa ter o contato com o material concreto para poder assimilar mentalmente. É a mesma coisa, nós, adultos, nós temos que ver, nós temos que entender muito bem um conceito para poder assimilar qualquer conteúdo. Assim acontece com as crianças. Nós só conseguimos ser alfabetizados através da fala, não é? Através do diálogo, da explanação, ou seja, o olhar, né? O acompanhamento vocal, não é? A emissão de sons. Então, é uma correspondência que ela é importante. Então, na matemática é o mesmo caso. Eu preciso visualizar as quantidades, eu preciso explorar inicialmente, não é, outros tipos de habilidades para poder conseguir concretizar esse aprendizado matemático, né? E aí, em apoio com os outros colegas, os outros professores das outras áreas, a escola começa a desenvolver um bom trabalho. Pessoal, então aqui fica a minha dica. Eu espero poder gravar mais vídeos. Eu sou professora de matemática do ensino regular e também na educação especial. Espero que vocês gostem da minha maneira de explicar. Inscreva-se no meu canal para que eu possa gravar mais vídeos e ajudá-los. Obrigada!